Sabe aquela pergunta que a humanidade se faz há milênios? O que é Deus? Pois é, buscamos respostas na filosofia, na religião, mas e se uma pista fundamental estivesse escondida na gramática? É isso mesmo. É essa ideia, no mínimo curiosa, que vamos explorar hoje. Parece a mesma coisa, né? O que é Deus ou quem é Deus? Dá a impressão de que é só um jeito diferente de perguntar. Mas não é. A troca de uma única palavrinha, o que, por quem, muda completamente o jogo. E é exatamente nesse detalhe, nessa pequena diferença, que toda a análise de hoje se apoia. Pensa só, a proposta aqui é que, para se quer começar a entender a natureza de Deus, é preciso dar um passo para trás e olhar para como usamos as palavras. A gramática, que na escola parecia só um monte de regra, de repente vira uma lente, sabe? Uma ferramenta para decifrar a própria realidade. Então, vamos lá. Para começar, vamos direto ao ponto, a base de tudo. Tem uma distinção na gramática que é tipo a peça-chave de todo este quebra-cabeça. Beleza, vamos analisar isso aqui. Quem? Usamos essa palavra para pessoas, certo? Quando perguntamos quem, queremos saber uma identidade. Agora, o que? Essa já serve para coisas, para conceitos, e aqui vem o pulo do gato para esta análise. Serve também para perguntar sobre a essência, a natureza de algo. Parece simples, mas as consequências disso são gigantes. E essa tabela deixa tudo bem claro. Olha só a diferença. Se a pergunta é quem ele é, a resposta é um nome, uma identidade. Ele é o João. Mas se a pergunta for o que ele é, a resposta muda totalmente. A gente vai falar da profissão, da condição dele. Ele é médico. Percebe? Uma pergunta busca a identidade, a outra busca a essência. É crucial entender isso para a gente continuar. Ok, agora que essa ferramenta gramatical está clara, vamos usá-la para analisar um dos conceitos talvez mais complexos da teologia cristã, a famosa doutrina da Trindade. Então, o que diz a doutrina da Trindade, no seu conceito mais tradicional? Basicamente, é a afirmação de que existe um único Deus, um único ser, que existe em três pessoas distintas e coeternas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a definição clássica, o pilar de boa parte do cristianismo. E aí já começa o nó, né? É um paradoxo. Como algo pode ser três e um ao mesmo tempo. A doutrina diz que eles são iguais em tudo. Divindade, poder e compartilham a mesmíssima essência divina. A diferença está no fato de serem pessoas distintas. E é aí, nessa palavrinha pessoa, que o argumento que estamos analisando vai focar. E é exatamente aqui que a análise que estamos seguindo entra com tudo. Ela propõe o que é chamado de refutação triunfânica, que basicamente reinterpreta a Trindade não como três pessoas, mas como três manifestações. E o ponto de partida para essa desconstrução é ir fundo no significado da palavra pessoa. E a origem dessa palavra é muito legal. Pessoa vem lá do latim de persona. Sabe o que era persona? Era a máscara que os atores usavam no teatro romano para representar um personagem. Com o tempo, a palavra deixou de significar a máscara e passou a significar o ator, o indivíduo por trás dela. Interessante, né? Então, o que define um ser pessoal? De acordo com essa linha de raciocínio, são algumas características bem específicas. Primeiro, individualidade. Um ser com identidade própria. Depois, consciência, a percepção de que existe. Também, racionalidade, a capacidade de pensar. E, claro, a habilidade de se relacionar com outros e ter responsabilidade moral por seus atos. E essa definição, que é mais filosófica, encontra um eco na perspectiva bíblica. A Bíblia sugere que o ser pessoal é, fundamentalmente, o espírito que habita em um corpo. A ideia é que o corpo sem o espírito está morto. É só uma casca. E aqui chegamos no ponto central do argumento. Se a gente pegar essa definição de pessoa, um ser com espírito próprio, consciente, individual, e aplicar a doutrina da Trindade, bom, a conclusão a que essa análise chega é inevitável. Três pessoas divinas com todas essas características seriam, na verdade, três deuses, não um só. E com essa conclusão em mente, o que a análise faz a seguir? Ela volta para as Escrituras. Pega aqueles versículos que são a base da doutrina da Trindade e olha para eles de novo, mas agora com essa nova lente, com essa nova interpretação. E um dos primeiros pontos de parada, claro, é o batismo de Cristo. É uma cena clássica, né? Onde parece que os três, Pai, Filho e Espírito Santo, estão ali, presentes ao mesmo tempo. A pergunta é, como essa interpretação que estamos vendo explica essa cena?
A resposta, segundo esta análise, está em diferenciar o que é físico do que é metafísico. Ali, na cena, temos uma manifestação física, que é Cristo, e duas manifestações metafísicas, a voz que vem do céu e o Espírito em forma de pomba. O argumento é que o Espírito Santo, por ser onipresente, pode se manifestar de várias formas ao mesmo tempo. Isso não provaria que são três pessoas distintas, mas sim um único Espírito se manifestando de jeitos diferentes. Agora, vamos para o que talvez seja o versículo mais importante para a doutrina da Trindade, a famosa Grande Comissão. É a passagem que diz: batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E adivinha? A gente volta para a gramática. A análise gramatical dessa passagem é bem específica. Ela diz que a parte batizando-as é uma oração subordinada. E o trecho em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo não seria o conteúdo do batismo, mas sim um modo como se deve ensinar. Funciona como um adjunto adverbial de modo, ou seja, descreve a maneira de fazer ação e não uma fórmula a ser dita num batismo com água. Portanto, a afirmação aqui é bem direta. Esse verso não seria uma ordem para um ritual de batismo em água. Seria, na verdade, uma ordem para batizar em nome, ou seja, para ensinar, para mergulhar as pessoas no conhecimento de Deus, que se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. Ok, então, depois de toda essa análise, vamos juntar as peças. Como esse quebra-cabeça se resolve? Qual é a resposta final que essa perspectiva oferece? Tem aquela passagem super conhecida em que Jesus diz: eu e o Pai somos um. Essa frase é fundamental. Mas, segundo esta análise, a gente para na afirmação e esquece de fazer a pergunta mais importante que vem logo em seguida. Que é o quê? Pois é, eu e o Pai somos o quê? A resposta para essa pergunta de uma palavra só é o que supostamente resolve toda a questão. E a resposta, segundo essa tese triunfânica, é um espírito. A ideia é que Jesus e o Pai são um único espírito, não duas pessoas compartilhando uma essência, mas um espírito só, se manifestando de jeitos diferentes, como o Pai lá no céu e como o Filho aqui na terra. Quase como usando máscaras diferentes, se a gente voltar à origem da palavra pessoa. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que vai muito além da teologia, na verdade. O que essa análise toda mostra é como a linguagem, as palavras que escolhemos, as regras da gramática, como tudo isso não serve só para descrever o mundo. De certa forma, ajuda a construir o mundo que vemos. Fica a pergunta no ar: até que ponto a linguagem que usamos define a realidade que percebemos? É algo para se pensar, sem dúvida.